Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando ainda na introdução aos livros poéticos e sapienciais. Estamos usando aqui o material do Rio e do Alton, e é um slide baseado nesse material do Rio e do Alton. Então, Diego, você tinha me feito uma pergunta no intervalo, eu gostaria que você repetisse, por gentileza, para a gente até gravar esse momento. Eu tinha feito a seguinte pergunta: se na introdução ao Antigo Testamento 1, eu fiz a leitura do. Fugiu agora o Panorama do Antigo Panorama do Antigo Testamento. Aí eu li as 209 páginas. Para esse introdução ao Antigo Testamento 2, a gente tem que continuar da onde a gente parou ou já vai para o livro poético? Então, eu sugiro todos os alunos que iniciarem, sejam vocês aqui desse modo assíncrono, não, síncrono, e os EAD, que é o assíncrono, parar onde vocês pararam lá, fecham aquele módulo e começam a leitura a partir agora dos livros poéticos e sapienciais. Por quê? Não é que você não possa, Diego, mas, por exemplo, quando nós demos essa matéria, e era esse livro do Ellison, ele é menor. Então, geralmente, quando acaba o módulo, já acabou ali as 200 páginas. Como nós adotamos agora o livro do Archer Jr., ele é muito grande, então pode acontecer que o aluno não conclua as 200 páginas. Então, a minha sugestão é, pare onde você estiver e comece agora os livros poéticos e sapienciais. Por quê? A sua retenção será melhor. Tá bom? Joia? Irmã Miriam, Entendi. a irmã também tinha falado sobre algo aqui, né, do slide anterior. Pergunta novamente para nós sobre esse texto de Amós. E eu até vou pedir, viu, Tomé, para você abrir a sua Bíblia lá em Amós 8:2, para fazer a apresentação do que a gente vai mostrar agora. Qual era a tua pergunta mesmo, irmã? A minha pergunta seria sobre ele falando, o profeta vê a fruta de verão e ele anuncia o fim de Israel. Não entendi que seria uma poesia que fosse coisas boas e não que anunciar o fim de uma nação, que seria o fim de Israel. Eu entendi isso. Entendi. Aí eu lembro de uma passagem também que lá está no Novo Testamento, que eu não lembro qual livro. Aí fala assim, quando vê que tá a figueira, está florescendo, uma coisa assim, está chegando o fim. Aí também seria uma poesia, no caso? Exatamente, Fia. Agora, deixa eu até te falar uma coisa, a gente já vai ver que nem toda poesia é algo gostosinho, viu, Miriam? Nem todo livro sapiencial é algo docinho, viu? Pelo contrário, nós veremos, por exemplo, alguns salmos imprecatórios, inclusive. A gente já vai ver isso. O que seria isso? É o salmista desejando o castigo dos ímpios, ou seja, não tem nada docinho, não. É que geralmente a gente associa isso, né? Que a poesia vai ser algo bonito, tal, mas não, pode ter o oposto também, viu? Mas voltando aqui para Amós, olha só que interessante, é que na língua original, quando nós pegamos Amós, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, Amós 8:2, a partir do versículo 1. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos de verão. E disse, que vês, Amós? Eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Ao ler aqui Amós 1 e 2, para nós a gente só vê uma sentença. Mas quando a gente vai para o original, tem esse trocadilho que a gente viu aqui no slide anterior. Então, o profeta, quando ele recebe a revelação e o diálogo que ele está tendo com Deus, ali há uma poesia com relação à palavra fruta e fim. Ó, gaites e guetes. Gaites, guetes, eu não sei se a pronúncia correta seria essa, me perdoem se eu estiver errado, mas percebam que é uma palavra muito parecida. Só sabe enxergar isso quem é um linguista. E aí onde entra, aqui, percebam, se em Amós tem esse trocadilho de prosa, toda a Bíblia vai ter.
alguns momentos, como quando foi com Jeremias, quando Deus chega para ele e fala, vai lá na olaria, ali é uma declaração direta. Quando Deus usa os recabitas, há uma declaração direta. Mas pode ser que em algumas vezes Deus faça isso, como você mencionou Jesus dizendo. Jesus fez uma aplicação. Ali é uma metáfora, uma figura de linguagem que representa um fim. Só que ali é uma ilustração viva, mostrando, ó, vocês conhecem quando chega a colheita. Ou seja, assim serão os sinais dos tempos. Só que muitas vezes no original, seja no hebraico ou no grego, tem esses trocadilhos, como é aqui no caso de Amós, entendeu? E agora, o nosso irmão Tomé tem um site, eu gostaria até de estar divulgando aqui para vocês, os alunos da casa, para se inscreverem e seguirem, porque ele também lançou um livro, e também agora no site dele, da página dele, ele conseguiu fazer algo muito legal que pode nos ajudar. E agora eu passo para o Tomé. Mostra para a gente, Tomé, o que você fez. Vou abrir aqui, pastor. Por favor. Pode compartilhar conosco. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Explica para nós o que você fez. Então, essa daqui, ela é a Bíblia com Strong, né? Ela tem o dicionário... Antes disso, dá o endereço. Qual é o site? Peraí. É que ele tá no meu outro site. Ele tá bom. Ele tá no site principal, que é esse aqui, ó, o Temos a Palavra. Ele tá em construção ainda, mas ele tem a Bíblia normal, né? Que eu estou editando ela ainda, que é o texto fluido, né? Sem nada, só o texto mesmo. E aqui tem a Bíblia Ara, mais as Strong. Olha, que legal. Aí nela aqui você consegue fazer uma busca de palavra. Por exemplo, aqui você busca a palavra, vai aparecer as referências aqui que está relacionada à palavra. No livro de Amós, né, o senhor citou? Isso, Amós. Amós 8:2. Aqui você seleciona o livro, aqui o capítulo. Aí aqui no texto ó, tem essas referências em dourado aqui, que é a Strong no original. É a fruta, né? Fruta de verão. Cadê? Fruta. Aqui, frutos de verão. Aí clica na referência, aí abre um pop-up com o significado, né? Com a palavra, o significado, a transliteração e o significado. Olha, que legal. Aí aqui você consegue ouvir a pronúncia. O fruto e o fim. Então dá para... Ouvir a pronúncia, aqui você abre a página do dicionário, né? E é onde aparecem as palavras, as referências. Parabéns, Tomé. Tá vendo, meus irmãos? Mais uma ferramenta para a gente se aprofundar aqui nas línguas originais. Só mais uma coisinha rapidinho. Aqui você consegue... E mostra o fim, a palavra fim para nós. Aqui você consegue desativar a Strong e a referência cruzada. Olha, que legal. A referência cruzada fica aqui nesse balãozinho do lado aqui. Ó. Você clica lá, direciona a palavra. Palavra fim? O 8:2, né? De Amós. Não, de Amós, onde você estava. Que legal, Tomé, parabéns, viu? Então fica aqui, meus irmãos, mais essa ferramenta. Olha lá, tá vendo? Pode ver que há um trocadilho. No português nós não colocamos. A pronúncia é essa aqui, ó. Como? A pronúncia é essa aqui, ó. Cats. Olha aí, tá vendo? Que legal. Percebam que fruto para nós e fim não tem nada a ver. Não tem nenhuma comparação. Mas quando Deus se comunicou para o profeta, tinha, né? Olha que legal. E o livro está aqui, ó. E agora mostra o livro que você publicou para nós. O livro é esse aqui, olha aí, o Diário de David Brainerd. Ou seja, você utilizou aquele clássico, né, Tomé? Isso. E você só lançou ele. Isso aqui eu lancei ele na Hotmart. Então a pessoa pode comprar, o irmão pode comprar em papel ou
em Tem a digital, né? versão e-book, EPUB e PDF Olha, e o impresso. parabéns, Tomé. Então, e com certeza esse livro nós estaremos usando na História dos Avivamentos, tá, meus irmãos? E obrigado, viu, Tomé, pelo teu progresso Missões. aqui. Deus te use muito nesse material, porque você está ajudando, mais uma vez, a palavra de Deus ser ensinada, né? E ainda com as línguas originais. E o Bem, que mais, Tomé? não, acho que era só isso mesmo. Parabéns. Né, irmãos? Vamos estar orando para o Tomé para que Deus prospere o trabalho dele. Joia. Então vamos voltar aqui, meus irmãos, continuando, né? Para a gente prosseguir, para a gente correr aqui. Então, paramos aqui. O ecossistema poético, irmãos. Percebam que a poesia, vou ler aqui por último, a poesia era oral e musical, antes de ser teologia sistemática. Era o reflexo de energia criativa humana, reagindo a todas as facetas da realidade. Ou seja, era a maneira em que eles viviam a fé. Então, eles faziam poesia no nascimento, Gênesis 25, Salmo 1 e 37, sabedoria e instrução. Na guerra, por meio das vitórias, Êxodo 15 e Josué 10, quando havia um momento de conquista. Casamento e amor, cântico, dos cânticos, capítulo 4. E lamentos e morte, 2 Samuel 1. Pode ver que na morte de Saul, Davi escreve um texto. Ou seja, a poesia era algo frequente, né? Não era algo... vamos agora criar um culto, e nesse culto vamos fazer 5 poemas. Não era assim. Nascia. Ora por causa do nascimento de alguém, ora por causa da morte de alguém, ora por causa da conquista, ora por causa do casamento. Ou seja, Deus foi se revelando na vida dos seus. Lembrando que são judeus, né? Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pastor, nessa parte que fala de teologia sistemática, poesia, então, é uma doutrina? Então, na realidade, ela tá como revelação. A poesia é um estilo literário na revelação. Pensa assim, Beatriz. A Torá é um livro que tem história dos patriarcas, tem a história de José, depois tem a história de Moisés, mas depois vem o quê? A história do povo de Deus naquele período. Desde o patriarca, ou melhor, desde a criação, com ênfase no patriarca, e depois no Êxodo, não é isso? Ali é o quê? É um conglomerado de leis. Então, é uma revelação por parte de leis. Tem história? Tem. Tem poesia? Tem. Mas a tônica literária é o quê? É lei. São instruções legais, normativas. Como o povo deve agir, como os sacerdotes devem agir, como... Entendeu? Aí temos os livros que chamamos para nós de históricos. Samuel, Reis e Crônicas. Perceba, ele narra as histórias. E então é uma revelação divina no estilo literário histórico. Mas ali na história, tem profecia? Tem. Tem poesia? Tem. Mas qual é a tônica literária? É história. Aí depois nós temos os livros chamados proféticos. Qual é o estilo literário? É o profetismo. Tem história em Isaías? Tem. Tem história em Daniel? Tem. Mas o que fica como tônica? É a profecia de Deus ao seu povo. Pode ver o quanto Isaías, Jeremias profetiza o tempo todo. Se arrependa, meu povo, se arrependa, porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ou seja, foge o estilo literário. E nas poesias, é revelação? É, mas de que forma? Artística. Então, perceba, quando você fez a pergunta, na teologia sistemática, então é a teologia sistemática em poesia, eu diria até o contrário. É por causa da poesia e dos demais estilos literários que a gente tem a teologia sistemática. Porque a poesia aqui é a revelação. Os livros sapienciais ou de sabedoria são revelação. Mas qual é o estilo literário deles? É poesia, é de sabedoria. Então, aí a gente cria teologia sistemática. Só que você concorda que quando vamos fazer teologia sistemática na lei, é mais simples. Aquele que matar, morre. E quando a gente vai fazer
teologia sistemática em Salmos é mais difícil. Senhor, mata os meus inimigos. Aí a gente vai falar o quê? Falando, meu Deus, já foi para o inferno o salmista. Entendeu? É a complexidade. Então a gente tem que fazer a leitura. Ele está expressando o seu sentimento. Legítimo. Ele está desesperado. Fala, Senhor, não aguento mais esses endemoniados. Queima ele, Jesus. A gente não diz isso. Olha na nossa poesia. Aqui a gente fala, queima ele, Jesus. Não é assim? Está amarrado, não é? Os nossos... Irmão, se Deus fosse ouvir todas as nossas palavras, como a gente diz, a gente estava perdido, né? Deus é misericordioso até nisso. Porque é o nosso jeito de viver a fé. Estou dizendo que está certo tudo que a gente faz, não é isso? Mas ficou claro? Então, a poesia é a revelação. Só que para você fazer a interpretação dessa poesia, você precisa compreender como ela é feita. Senão a gente se torna legalista, né? A gente vai mandar para o inferno o salmista que estava pedindo a morte do inimigo. E ali ele estava abrindo o coração. Ele estava falando assim, eu não aguento mais, estou sofrendo. Acaba com essa raça. Traduzindo para os nossos dias, queima ele, Jesus. Entendeu? É mais ou menos isso. Entendeu, filha? E a teologia sistemática, a gente sistematiza a revelação na nossa história. Por isso que a teologia sistemática é um outro campo lindo da teologia, que é a discussão. Por exemplo, Beatriz, vamos pegar um exemplo aqui. Hoje não está tendo no mundo, né, evangélico a ideia de reinterpretar a Bíblia. Imagina a loucura que essa turma não está fazendo nos livros poéticos. Cantares de Salomão, que é uma poesia de um homem para uma mulher. Imagina quem está reinterpretando a Bíblia com cantares hoje. Meu Deus, está fazendo loucura. Dizendo, você pode fazer o que você quiser, que é amor. Entendeu? Doideira. Para nós, é o estilo literário poético, mas o amor de um homem para uma mulher no casamento. Quem quer reinventar as coisas deve estar fazendo loucura. Então, perceba, é nessa hora que a gente faz teologia sistemática. A gente pega a poesia, pegamos as doutrinas, sistematizamos e damos uma resposta atual para a igreja, dizendo, isso daí é pecado. Qualquer coisa fora disso é pecado. Porque, você está fazendo uma leitura errada. Entendeu? Uma interpretação errada. Entendeu? É aí onde a gente faz a teologia sistemática. Tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Pirâmide da sabedoria, que é um termo, né, em hebraico para sabedoria. A sabedoria, Hakamah, em Israel, não era filosofia abstrata de gabinete, era a arte prática de organizar a vida e gerar sucesso e retidão. Ou seja, a sabedoria não era simplesmente para ficar filosofando. Era o dia a dia ali que você aprendeu com o pai, com o filho, com o rei, com o líder, com o sacerdote. Ou seja, tinha os lados físicos, habilidade técnica, o artesão Bezalel recebendo o dom para esculpir o tabernáculo, Êxodo 31. Tinha o lado intelectual, a inteligência e discernimento, a capacidade administrativa e mental do rei Salomão, 1 Reis 4. Tinha o lado ético e espiritual, a arte de viver, a aplicação prudente e moral do conhecimento no cotidiano, sucesso prático atrelado à vida, atrelado à integridade, Provérbios 3. Então percebam, a sabedoria na poesia, né, tinha tudo a ver com esse lado mais prático da vida. A sabedoria comprovada pelas obras, como disse Jesus. Não era o lado filosófico, abstrato, metafísico, da especulação, do que achamos, pensamos. É algo mais prático, tá bom? Continuando aqui. As duas vias da sabedoria. Leia para nós, Beatriz. A sabedoria didática. Por favor. O caminho seguro. Livro Provérbios. Tom, otimista, instrutivo e utilitário. Foco, virtudes práticas, exposição ética da lei de Moisés. Regras de conduta que garantem sucesso, bem-estar e caráter. Ótimo, ou seja, agora a gente já saiu dos Salmos, agora a gente está entrando para os livros de sabedoria. Aqui temos a sabedoria didática, que é o caminho seguro, que é o livro de Provérbios. Bem claro.
E temos a sabedoria especulativa, que aí entram dentro desses livros. Pode ler para nós, filha. Sabedoria especulativa, a busca no escuro. Livros Jó e Eclesiastes. Coelete, que fala? Irmã, eu também não vou me aventurar, não, porque é o meu ponto fraco. Tom crítico, reflexivo, pessimista e cético. Foco lida com o que acontece quando as regras falham. A futilidade, a injustiça social, o sofrimento humano e a dor da existência. Ótimo. Então, percebam, há uma sabedoria que gera um caminho seguro e há uma sabedoria que é uma busca no escuro. Jó é essa tese, Eclesiastes também. Pode ver que eles deixam uma pergunta no ar. Dá muitas respostas, mas é uma sabedoria, mas é no escuro. Não é verdade? Tudo bem até aí? Anatomia de Provérbios. Continua para a gente, Beatriz, por gentileza. Olha que interessante. Provérbios tem toda essa complexidade. Assim como a gente viu há pouco a complexidade de Salmos, um pouquinho, viu, irmão? A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar em Salmos, Provérbios, vai ser... Por isso que a gente vai gastar um tempo aqui sem muita pressa. Porque, como a Miriam disse no primeiro módulo de hoje, por que todo mundo gosta de ler Salmo? Porque é gostoso, tá bom? E é assim, irmãos, olha, deixa eu até dizer uma coisa aqui para vocês. Não é o fato de a gente estar fazendo teologia, se tornando um pouco mais prolixo, mais profundo, vocês vão perder esse lado belo e poético da vida, tá? Irmãos, os montes pulam diante do Senhor. Toda a terra se dobra diante de Deus. Todos os reinos se prostram a Ele. Creem nessa beleza poética. Mesmo que tenha um monte de gadareno aí falando besteira contra Deus, porque o nosso Deus está reinando. E esse lado poético da vida, isso é doce. Por isso que a gente tem que ler poesia, a gente tem que ouvir poetas, a gente tem que aprender com essas pessoas, e a gente tem que cantar cânticos de que realmente, né, há esperança no caos. Senão a gente fica muito legalista, viu, meus irmãos? Fica muito frio, tá bom? A gente precisa desse lado aí da vida. E detalhe, quando alguém também quiser chorar e berrar, deixa ele chorar. Esse é o lado da vida, gente. Irmão, guardem isso. Eu vou trabalhar isso muito em psicologia pastoral. Esse ano, se Deus permitir, minha esposa vai nos ajudar nessa matéria. Como ela é psicóloga, vocês sabem, eu convidei ela para nos ajudar, quem sabe até dar esse módulo para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. A igreja é um centro terapêutico, viu, meus irmãos? A igreja é um lugar terapêutico, a gente tem que chorar, a gente tem que gritar, tem que dar glória a Deus, tem que se emocionar. Para a gente fazer loucura, não, mas qual o problema de expressar emoção? Se a gente assistir um jogo de futebol, um time, eu, por exemplo, eu gosto muito do tênis. Esses dias eu estava vendo um jogo aqui em casa, era de madrugada, depois da aula, inclusive, meu filho chegou do trabalho dele e falou, pai, fulano está jogando. Eu falei, pelo amor de Deus, mas o meu outro filho já estava dormindo. E eu e ele estava assim, vibrando com os pontos, quietinho, porque eu gosto de tênis, estava sendo um espetáculo, né? Foi o jogo do João Fonseca com um outro jogador. O João jogou demais. E foi, assim, muito lindo. Então, eu me emociono. Ora, se eu me emociono por causa de um atleta que eu gosto, esporte que eu gosto, eu não vou me emocionar diante do meu Deus, na casa do meu Deus, pelo amor de Deus. Então, irmãos, aprendam isso. Dê invasão às emoções. Agora, não viva só na emoção, né? Lembrem que nós somos seres racionais, tá bom? Então, anatomia de Provérbios. Leia para nós, Fia, por gentileza. O paradoxo. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome até o amargo é doce. Provérbios 27, 7. Quando a gente está de bucho cheio, o pernil, não gosto muito, mas quando está com fome, né, irmão, dorzinha de barriga, meu Deus, salsicha vira um banquete. Não é assim? Né? Não recomendo, não recomendo salsichas, né? Não recomendo embutidos. Eu estou dizendo o seguinte, na fome, meus irmãos, pão duro, pelo amor de Deus, uma torradinha, pelo amor de Deus, né? Ou seja, paradoxo, vai estar muito ligado ao texto de Provérbios. O enigma? Um exemplo que existe discernimento. Exemplo, o enigma de Sansão em Juízes 14, 14. A gente lembra, mas vai ter enigma em Provérbios. Não só em Provérbios, na Bíblia vai ter enigma. A analogia, por gentileza? Como água fresca é a boa notícia de terra distante. Provérbios 25, 25. Continue, por favor.
A fábula, conto com verdade moral usando a natureza. Exemplo, a fábula das árvores de Jotão, em Juízes 9. Joia. Causa e efeito, continua? Causa e efeito. Causa e efeito, por causa da preguiça, o telhado enverga. Eclesiastes 10, 18. Joia. Aí Então- a preguiça, o que faz, hein? Hã? O que a preguiça faz? Não, até o telhado fica envergado, né, Miriam? Ai, ai. Continuando aqui. Então, percebam que há uma anatomia em Provérbios, né? Olha agora, dentro de Provérbios e dos livros de sabedoria, uma encruzilhada moral. Sábio versus tolo. Irmãos, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu tenho uma mensagem que eu prego. A última mensagem antes da pandemia. Procurem lá, ou no meu canal, ou na página da igreja. Os sábios, tolos e os maus. Essa palavra foi muito especial porque eu prego algo que eu aprendi com um psicólogo chamado Henry Cloud. Eu aprendi com ele, eu nunca mais me esqueci, eu estava num congresso de líderes, ele falou sobre os sábios, os tolos e os maus. Fica aqui a recomendação, ouça esse áudio, porque tem hora que a gente acha que o tolo é o bobinho, não. Mas o tolo não é o bobinho, tá, meus irmãos? O tolo é o espertalhão, que sempre tenta dar um jeito nas coisas. E o mal? O mal você resolve apenas com advogado, com polícia e com cadeia. É assim. Mal é assim. E muitas vezes a gente é tolo em lidar com o mal, viu? E a Bíblia deixa tudo resolvidinho para nós. Só pincelando as máximas. O sábio se inclina à luz. Se a luz está aqui, o sábio vai em direção da luz. E o tolo? O tolo não vai para a luz. O tolo, ele quer que a luz venha até ele. E ele muda um mundo para que todos acreditem que ele está fazendo é certo. Então, e o mal? O mal é mal, meus irmãos. O mal é mal. São índoles maldosas, malignas, que a gente não explica. Que o único jeito de se tratar com maldoso é com polícia, advogado ou cadeia. Ponto final. E a gente vai orar para que Deus cuide deles lá na prisão e quem sabe lá na prisão eles se convertam. É assim. Escuta essa mensagem, que não é minha, é do Henry Cloud, mas foi a última mensagem da pandemia, quando a gente fechou a igreja para a pandemia, meus irmãos. Então, a encruzilhada moral, sábio e tolo. Leia para nós. Beatriz, por favor. O caminho estreito. O caminho dos sábios, disciplina, justiça e conduta moral perfeitamente alinhada à lei. Opa, olha aí. Tá vendo? Sábio se inclina à luz. Por isso que a igreja, a gente não pode facilitar as coisas. Há um caminho que leva para o céu. Há uma porta que é estreita. E há um caminho que é apertado. Que tipo de igreja a gente quer ter e pertencer? Já o caminho amplo, olha lá, leia para nós, por favor. O caminho dos tolos, a taxonomia hebraica. Tem embaixo? E aí vem o caminho do tolo, onde Deus adverte o tolo, corrige o tolo para que ele saia e volte ao caminho certo, né? E aí pode ler para nós esses 4 pontos em que, dentro dos livros de sabedoria, ele vai trabalhar o tempo todo, que é o Petit, o Evil, Let's e o Rolel. Petit, o ingênuo, jovem sem instrução, facilmente influenciável. Evil, o obstinado, teimoso, rejeita ativamente a disciplina e a correção. Let's, o zombador. Clínico em questões religiosas, arrogante e tagarela. O Léo, o irracional, bruto, moralmente sensível, age como um animal perigoso. Insensível, né? Percebam, aqui é o começo, né? Uma queda, ainda tem jeito, mas aí ele cauteriza suas escolhas, se torna obstinado. Aqui é a rebeldia. O ingênuo, irmãos, é o tolinho, mas ainda pode ser que... Mas quando esse daqui não escolhe errado, ignora a sabedoria e vira obstinado. E o zombador? O zombador, além de obstinado, ele escarnece. Ele despreza em palavras. E o irracional? Além de desprezar em palavras, em zombaria, ele vai para a agressão. Aqui é o ápice do rebelde, né? Tá bom? Então, Provérbios vai trabalhar dentro dessa linha. E aqui, princípios de retribuição. Aqui a gente vai lembrar um pouco do livro de Jó, tá, meus irmãos? Percebam, agora aqui, vamos imaginar o livro de Jó. Leia para nós, Beatriz, por gentileza.
Princípio da retribuição e seu limite. Princípio da retribuição, baseado na aliança mosaica, a base e na palavra de Provérbios. Obediência igual a bênção, desobediência igual a maldição. Irmãos, quando a gente olha a Bíblia, é óbvio que nós ensinamos isso e dizemos, sigam esse caminho, mas tem vezes que não fecham as contas, não é? É aí onde é o limite da teodiceia, ou seja, a justiça divina. Tem vezes que parece que Deus não está ajudando. O diabo está pisando nos filhos de Deus, os filhos de Deus estão sofrendo, o capeta, o tinhoso, está acabando com a igreja, com os irmãos, e a gente fica, onde está a justiça divina? Aí eu te pergunto, Deus está falhando? Não. No relógio dele, ele não está falhando, mas para nós parece que está. E aí onde entra essas poesias, que a gente se rasga diante de Deus, como é o caso de Jó, que é um clássico disso, que a gente vai estudar aqui. Então, o limite da teodiceia, leia para nós, por gentileza. E quando a balança quebra? Crise de Jó. Como justificar a dor agonizante de um homem absolutamente justo diante da santidade de Deus? Entendem? Então, por isso que é muito importante a gente estudar Jó, pregar Jó, e não só Jó, mas Eclesiastes. Pode ler para nós? O absurdo de Eclesiastes. A observação sombria de que tanto o sábio quanto o tolo morrem da exata forma debaixo do sol. Ou seja, vem para todo mundo. Não tem eira e não tem beira. Tá bom? E agora, síntese final, o temor do Senhor. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. O que está no centro aqui, né? Lembram que Provérbios vai ensinar Provérbios 1:4? Temor do Senhor, Provérbios 1:7. 1:7, desculpem. Pode continuar lendo? Repúdio ao mal, recusa absoluta em invejar os ímpios, submissão, adoração genuína e obediência à aliança, maravilhamento, espanto profundo diante do Criador e da grandiosidade da criação, e humildade, rejeição categórica da autossuficiência e da arrogância intelectual. Ou seja, esse temor do Senhor gera tudo isso: repúdio ao mal, submissão, humildade e maravilhamento. Palavra bonita, né? É um espanto profundo, né? É aquela atitude de realmente se render a Deus, de se espantar positivamente diante da soberania, da majestade. Né? Maravilhamento. Gostei dessa palavra. E leia para nós, Beatriz, por gentileza, a última frase. A diferença máxima do Antigo Oriente Médio, a sabedoria hebraica não é apenas o acúmulo de fatos, ela começa com reverência relacional. É o encontro perpétuo entre o intelecto humano e a santidade divina. Percebam, a sabedoria dos judeus, ou aquela que Deus se revela ao seu povo e nos deixa como uma revelação, tem a ver com esse lado da piedade, da santidade, da contemplação a Deus e do temor a Deus. Não é a sabedoria humana destacando o lado humano, racional e inteligente, mas é destacando sempre como aqui os autores, né, Hill e Walton, declaram, né, mostrando essa reverência, mostrando essa beleza divina entre nós, e por isso estamos melhores, e por isso nos consagramos. Tá bom, meus irmãos? E aqui, a pessoa da sabedoria, né, para a gente concluir, o último slide, leia para nós. Beatriz, por favor. A pessoa da sabedoria, a arquiteta do Antigo Testamento. Em Provérbios 8, a sabedoria grita nas portas da cidade. Ela não é apenas um conceito moral, é personificada como uma arquiteta pré-existente que estava com Deus na própria obra da criação. Joia. Então, podem ver que Provérbios vai dar uma ideia que a sabedoria e Deus se identificam. É um com o outro, seria como se fosse uma das outras faces de Deus. Assim como Deus é amor, poderíamos dizer que em Provérbios, essa descrição poética, Deus é sabedoria. E a verdadeira sabedoria que glorifica Deus, revela Deus para nós. Interessante, não? E aqui, no Novo Testamento, a gente vê que a grande sabedoria de Deus tomou forma
na pessoa do nosso Salvador, bendito e amado, Jesus. Pode ler, Beatriz? A encarnação no Novo Testamento. O Novo Testamento amplia a pessoa da sabedoria, revelando Jesus Cristo como arquiteto da criação. Colossenses 1, 15 ao 17. E a própria personificação encarnada da sabedoria, justiça e redenção divina. Em 1 Coríntios 1, 30. Então, Jesus é a grande demonstração do Deus Trino que encarna e se torna essa sabedoria, porque ele é o arquiteto de todas as coisas, criador juntamente com o Pai e Filho de todas as coisas, e é incomparável. Por isso que ele é o nosso tudo, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso advogado, nosso pastor. Deus seja louvado por isso. E a última frase, por gentileza, Beatriz. O fim da sabedoria hebraica não é um mero estado de iluminação mental, mas um relacionamento redentor com o próprio Deus sábio. Glória a Deus. E assim, terminamos agora aqui, então, a síntese da literatura hebraica baseada aqui no livro, né, do Hill e do Alton. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem? Gostaram dessa demonstração aqui? Sim. Legal, né? Então, agora, aproveitando também, vamos começar aqui a outra síntese da introdução poética da sabedoria e do Antigo Testamento, que é do Ellison, que está aqui também na página, olha só, deixa eu mostrar para vocês, na página 170, ou melhor, Introdução aos Livros Poéticos, e depois Introdução aos Livros de Sabedoria, de 170 à página 177. Ou seja, percebam que aqui no Ellison é uma síntese menor, mas ele também vai trabalhar da mesma forma. Estão vendo, irmãos? Eu estou gastando hoje essa aula aqui porque ela, de fato, tranquilo, Diegão, ela, para dar esse pano de fundo para a gente trabalhar nesses livros. Porque, assim, a proposta aqui não é simplesmente passar algo, jogar uma matéria, é fazer compreender como é difícil esses livros. Mas, como eu disse no início dessa aula, não percam esse lado mais doce, piedoso, devocional, contemplativo. Mas saibam que ali há uma profundidade maior do que a poesia demonstra, tá bom? Tudo bem até aí? Então podemos parar aqui a nossa gravação? Para a gente ir para o último bloco? Então, fechado. Vou parar agora, e aí a gente vai para o último bloco, e aí a gente fecha a aula de hoje, tá bom? Só um segundo.